Hora de receber mais um convidado aqui no Jornal da Manhã. Parlamentares querem ampliar a reforma administrativa proposta pelo governo e incluir também os atuais servidores públicos. Para isso, então, a gente recebe agora para falar sobre a proposta que promete elevar a economia, inclusive federal, com o deputado. Recebemos o deputado federal Thiago Mitrô, do Novo de Minas Gerais. Tudo bem, deputado? Obrigada pelo seu tempo aqui conosco, pela participação. Tudo bem? Bom dia, Nicole, Adriana, todos os ouvintes aqui da Rádio Jovem Pan. Prazer participar com vocês do Jornal da Manhã. Prazer nosso, deputado. Bom dia também. Para começo da conversa, então, como é que está o andamento da reforma? O ano já está no finzinho e essa ampliação dela deve trazer quais novidades? Olha, nós recebemos a reforma na Câmara há cerca de um mês pelo governo federal, em um momento onde as comissões não estão funcionando por conta da pandemia, né? Então, normalmente uma PEC enviada pelo governo, ela vai para a CCJ da Câmara, depois comissão especial e plenário. Agora, sem o funcionamento da CCJ, está sendo construído um acordo entre o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e os líderes partidários, para que possa ser instalada a comissão diretamente, cumprindo o papel tanto da CCJ quanto da comissão especial. Essa semana, antes de ontem, na quinta-feira, no coletivo que nós demos na Câmara dos Deputados, o presidente Rodrigo Maia falou que espera que nas próximas 3, 4 semanas a comissão já possa ser instalada, para daí oficialmente começar a tramitação da PEC, da primeira fase da reforma administrativa. E, deputado, bom dia mais uma vez para o senhor. Aqui é a Nicole falando com você. Por que essa decisão, por que essa iniciativa de colocar os servidores atuais nessa reforma, já que a proposta original não previa isso, né? Qual que é o argumento da frente parlamentar em relação a isso? Olha, Nicole, quando nós falamos de incluir os servidores atuais, em um dos capítulos, digamos assim, da PEC, que fala sobre a vedação a determinadas distorções e privilégios que ainda existem em algumas carreiras do setor público. Nós estamos falando aqui de proibir que haja férias além de 30 dias para cada ano, que proíba que haja progressões automáticas de carreira, proibir que você tenha licenças premium a cada X anos de serviço público e alguns outros itens que nós da frente também queremos colocar, como a vedação ali, a licença remunerada para servidores que querem se candidatar. Esses benefícios que existem hoje não são direitos adquiridos, não tem um conceito ali de que havia um contrato entre o serviço público, o Estado e o servidor. São práticas que ainda existem em determinadas carreiras, é sempre bom falar isso, não é todo o serviço público que tem acesso a alguns desses benefícios, são somente algumas carreiras, em muitos casos, e nós não acreditamos mais que há espaço no Brasil, e estou falando aqui não em termos de ganhos fiscais somente, estou falando aqui em termos de justiça, com o brasileiro, cidadão pagador de impostos e também com outros servidores que não têm acesso a esses benefícios, não existe mais espaço para férias de 45 dias, férias de 60 dias, promoção automática. Então, nós acreditamos que esses benefícios, essas distorções, têm que acabar no serviço público como um todo. É muito natural que a gente tenha o apoio da sociedade e dos próprios servidores, a meu ver, que queiram igualar determinadas carreiras que têm esses benefícios com as carreiras que não têm. Então, a gente acredita que isso já tem que valer para todos e, por isso, nós apresentamos nessa semana a proposta de emenda que inclua os atuais servidores nessas vedações. Certo. Agora, deputado, o lobby dos servidores é grande no Congresso. De alguma forma, essa presença pode acabar barrando essa novidade dessa ampliação da reforma no momento final? Olha, Adriana, esse lobby ele aconteceria de qualquer forma, Acho que qualquer proposta de reforma administrativa que vai mexer ali na forma da estrutura do funcionalismo atual, a gente sabe que já teria alguma resistência. Então, acho que isso é natural. Teve isso na Previdência, teve isso na discussão do marco do saneamento. Sempre que você mexe ali na estrutura que acaba envolvendo os interesses já estabelecidos de determinado grupo, esses grupos que são muito organizados, acabam fazendo essa pressão. Mas acho que a Frente Parlamentar e os congressistas em geral têm que ter um olhar especialmente para a maioria difusa dos brasileiros, que por definição não se mobilizam para ir fazer lobby e pressão no Congresso,
mas que são os grandes beneficiados das medidas que nós tomamos dentro do Congresso quando se fala de reformas. A gente tem que olhar para os benefícios da maioria difusa do brasileiro e não mexer nos interesses específicos de uma minoria bem organizada que acaba muitas vezes buscando travar o debate. E tanto que nós temos fazendo, e estou falando aqui, essa minoria não são todos servidores, tá? São grupos específicos de servidores que acabam fazendo toda essa mobilização. Mas eu tenho ouvido e conversado com muitos servidores que são favoráveis à reforma administrativa, que são favoráveis a acabar com esses verdadeiros privilégios que existem em determinados setores do funcionalismo, porque eles acreditam que eles também vão se beneficiar disso. A gente tem, infelizmente, uma visão do serviço público no Brasil que não é verdade, de que o servidor não é ali alguém que às vezes que é privilegiado, né? Que o servidor é alguém que tem super salários, mas a grande maioria dos servidores não ganha super salários, a grande maioria dos servidores não tem privilégios, né? E acaba que pela existência de super salários, de privilégios para uma minoria dos servidores, todos acabam levando a má fama, né? Então muitos servidores, bons servidores, querem que acabe com esses privilégios de todo o funcionalismo para que não tenha mais, né, não levem a má fama por conta de alguns. E, deputado, vocês têm algum levantamento sobre o quanto a União poderia economizar caso esses servidores entrassem para essa reforma? Existe alguma estimativa em relação a isso? Olha, Nicole, nós não temos esse levantamento, até porque nós não acreditamos que o viés dessa reforma tenha que ser um viés fiscal, né? Mesmo que não se economizasse um centavo, né, a gente precisa mudar a estrutura do funcionalismo para o Estado ser mais produtivo, né? A gente hoje não tem incentivos para resultados dentro da estrutura do funcionalismo público, a gente não tem ali uma estrutura voltada para a eficiência, e a gente não tem justiça, como eu falei, entre um grupo pequeno de servidores e a maior parte dos servidores e também com a sociedade brasileira, né? Então, o principal viés que a gente está encarando essa reforma é de justiça social, para não concentrar benefícios e privilégios a alguns pagos por todos e também buscar dar produtividade ali para a administração pública, né? Mas, obviamente, aqui e ali surgem uma série de cálculos. Quando você fala, por exemplo, da licença remunerada para servidores se candidatarem a cargos eletivos, a estimativa é que esse ano só elas vão custar R$1 bilhão para os cofres públicos. Quando a gente fala dos super salários, aqueles salários acima do teto constitucional, os cálculos mostram cerca de R$10 bilhões por ano pagos em super salários, especialmente para o judiciário estadual, né? Então você vai ter, dependendo da medida, né, essas duas são medidas que nós defendemos, o fim dessa concessão de licença remunerada para servidores que vão se candidatar e também o fim dos super salários, você teria aí a cada 2 anos, né, coisa de R$21 bilhão economizados. Mas, novamente, o principal viés da reforma tem que ser a justiça com toda a população brasileira e a produtividade do setor público. Certo. Deputado Mitro, o senhor acredita que a pandemia deixou ainda mais evidente a necessidade de aprovar as reformas? A gente acompanhava agora há pouco reportagem com relação à tributária. Ela caminha junto da administrativa? Será que a gente não está muito no finzinho do ano? Será mesmo possível discutir as duas ainda agora em 2020? O senhor disse que o presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, promete que sim. Exato, Adriana, eu acho que sim, a gente não pode, estamos ainda no início de outubro, faltam mais de 3 meses até o fim do ano, deveria ser tempo suficiente, né, para que a gente consiga avançar nessas duas reformas, né? Eu costumo dizer, nós temos quase 600 parlamentares hoje entre Câmara e Senado. Você já tem uma comissão instalada para discutir a reforma tributária, que tem ali cerca de 30, 40 deputados e senadores envolvidos mais diretamente. Os outros 560 podem mexer com outros temas, né? A gente tem condição para instalar a comissão da reforma administrativa também, e aí vão ter outros 30, 40 deputados envolvidos nessa discussão, e as duas irem tramitando nas comissões em paralelo, e quando forem sendo ali aprimoradas nas comissões e prontas para a plenária, a gente vê qual que chega primeiro, né? Ou mesmo se vier antes para a Câmara a PEC do Pacto Federativo, né, e a PEC emergencial que está hoje no Senado, a gente também tem mais 500 deputados que podem trabalhar nesses outros temas. Então, a gente tem obrigação
a meu ver, hoje no Brasil, de trabalhar com essas reformas todas em paralelo, porque a gente já esperou demais para essas reformas acontecerem, né? A reforma administrativa, a última vez que se falou disso no Brasil fazem 22 anos, né? Então nós não podemos mais nos dar o luxo de esperar. Assim que os textos começarem a tramitação, nós temos obrigação de nos debruçar sobre eles, independente se vai ter recesso, independente se vai ter eleição, né? A gente tem obrigação com a população brasileira que paga os nossos salários de fazer esses projetos andarem. Tomara que dê tempo, sim. Lembrando que esse ano temos eleições também agora no próximo mês. Deputado, para a gente encerrar, então, o senhor poderia relembrar aqui para quem nos acompanha, para todos nós, os principais pontos mais importantes da reforma administrativa para o nosso país? E se tiver, o senhor achar pertinente também algum ponto que pode causar um entrave que dificulte a aprovação da reforma, pode nos relembrar também, por favor. Não, perfeito, Adriana. Sempre bom lembrar, né, reforma administrativa, aquela reforma que vai mexer com a estrutura hoje da administração pública brasileira, que infelizmente é uma estrutura legal muito defasada, né? Você tem desde itens na Constituição até em leis complementares, leis ordinárias que precisam ser alteradas para poder dar mais produtividade para o setor público e melhorar a condição de prestação de serviços públicos para a população brasileira e também poder valorizar e reconhecer os bons servidores. Então, esse é a proposta da reforma administrativa, que vai acontecer em fases. Como ela tem que mexer tanto na Constituição quanto em leis complementares ordinárias, você não consegue concentrar a discussão em só uma PEC. Então, a PEC enviada pelo governo no mês passado, a PEC 32, é a primeira fase da reforma administrativa e ela vai mexer em três grandes áreas, né? Primeiro, a vedação a essas distorções que ainda acontecem em determinados setores do funcionalismo. Então, estamos falando aqui para acabar com a aposentadoria compulsória como punição, acabar com férias além de 30 dias, acabar com progressões automáticas que existem em determinadas carreiras. E aqui nós estamos defendendo a inclusão de membros de poder, né, juízes, promotores, que ficaram de fora do texto enviado pelo governo. Nós vamos trabalhar para incluí-los na tramitação no Congresso, né, e também para incluir os atuais servidores nessas vedações. Nós temos ainda dois outros pontos que a PEC traz, né? A primeira é uma reestruturação nos vínculos estabelecidos entre o servidor público e o Estado. A PEC apresentada pelo governo diferencia carreiras típicas de Estado de carreiras não típicas. As carreiras típicas teriam um grau de proteção maior, semelhante ao atual, e as carreiras não típicas você teria uma maior flexibilidade para, ao longo do tempo, acontecer um redimensionamento do serviço público à medida que as necessidades da sociedade forem mudando. Aqui tem um ponto polêmico. Hoje você tem a questão do regime jurídico único, que leva para todos os servidores a estabilidade, né, ampla e restrita, e nós acreditamos que, até pelas experiências que acontecem em outros países do mundo, que a gente precisa flexibilizar essas regras. E, por último, você tem também o aspecto da PEC 32, que está dando mais autonomia para o Executivo se auto-organizar. Hoje é muito burocrático você fazer mudanças na estrutura do Executivo e acaba tendo uma estrutura no papel e outra estrutura na prática. Então, você dando mais autonomia para o Executivo, com, obviamente, a fiscalização do Congresso, você vai ter um dinamismo maior ali dentro do funcionalismo público, nesse caso federal. E depois teremos outras fases, onde vamos trabalhar a reestruturação das carreiras, implementação de tabelas remuneratórias mais baseadas em dados e não em pressão de carreiras, vamos ter regulamentação da avaliação de desempenho, modernização de concursos públicos, enfim, uma série de temas importantíssimos, né, para o país e que certamente vão tramitar aí ao longo de vários meses e talvez anos para que a gente possa concluir a reforma administrativa. Sim, quer dizer, é uma lista, né? Realmente inúmeras providências e importantíssimas. A gente agradece a participação em entrevista. Conversamos com o deputado Thiago Mitrô, deputado federal do Novo de Minas Gerais, presidente também da Frente Parlamentar Mista da Reforma Administrativa. Deputado, obrigada, viu, pelo seu tempo aqui conosco, pelos esclarecimentos. Bom trabalho por aí, a gente segue acompanhando o andamento da reforma. Eu que agradeço a você, Adriana e Nicole, pelo convite. Um bom dia a vocês e a todos os ouvintes aqui da Rádio Jovem Pan. Valeu, bom fim de semana.